Mais um vídeo novo aí pra você, meus parceiros. O homem tá de volta na casa dele, que é na Vila Belmiro, no Santos. Não esqueça de seguir o GTVI, não esqueça de seguir na minha dos contas do YouTube, meu oficial que é José Fernando Lopes.oficial, daí meu conta reserva que é José Fernando Edites.reserva 11. Vamos ver aqui, ó. Santos avança em negociação para ter Gabigol por empréstimo até 2026. Até o final de 2026. E aí, fica gameplay, vapo, esquece, tamo junto. Eterno, não tem jeito, tem que respeitar, esquece aí, moleque. Tamo junto. Feliz ano novo, amigo, seja bem-vindo. Vamos de Central do Mercado, então, porque não parou, né? Aliás, no dia 30, aqui no Seleção, a gente discutia movimentações e hoje, dia 1º, elas ganham mais força, ganham mais calor, né, amigo? Vamos começar com o Gabigol? Vamos, tudo bem, Mari? Tudo um abraço, bem. Feliz ano novo para você, Raed, para quem está aí em casa. A gente traz atualizações do caso Gabigol, que depois dessa virada, desse ano novo, as conversas esquentaram, foram positivas, novas atualizações. A reportagem no GE. Globo do Zé Edgar Matos traz que o Santos avançou na negociação com o Cruzeiro para conseguir um empréstimo de uma temporada do Gabigol. Revelado pelo clube, tem muito interesse em retornar. Ele não tem uma boa relação com o técnico Tite, recém-anunciado como novo comandante do Cruzeiro. A gente sabe que a parte financeira é um grande dificultador, né? O Gabigol tem salário de mais de 2,5 milhões de reais. Os dois clubes estão desde a semana passada debatendo sobre essa parte financeira, já conseguiram avançar. O Santos arcaria com parte desse valor, mas os clubes ainda acertam alguns detalhes, mas já há um otimismo por parte do Santos de que esse negócio possa ser fechado nos próximos dias. Mari? Eu lembro que anteontem, pelo menos, o formato era de empréstimo também, com o Santos pagando a menor parte do salário e o Cruzeiro pagando algo que passava de 2 milhões, porque a gente está falando de um dos salários mais altos do futebol brasileiro. E esse contrato foi acertado pelo Alexandre Matos, à época no Santos, à época no Cruzeiro, hoje no Santos, né? A gente fala de um artilheiro de algumas temporadas atrás, né, de um jogador decisivo, especialmente nas últimas finais com o Flamengo, né, inclusive continentais. Mas a gente fala de um jogador muito caro, Raed, que terá o salário majoritariamente ainda pago pelo Cruzeiro e atuará no Santos. Quão vantajoso é mais para quem, no caso, esse negócio? Então, antes de mais nada, eu acho que é legal a gente falar de contextos. Quando o Gabriel Barbosa é anunciado pelo Cruzeiro, na primeira entrevista coletiva ao lado do presidente do Cruzeiro, do Pedro Lourenço, tem aquele ajuste ali, né, do Gabriel falando que ele não iria para o Cruzeiro caso certo treinador pudesse aparecer no Cruzeiro, que no caso era o Tite. O Pedro Lourenço fala abertamente sobre isso. E aí você vê no contexto do Gabriel, 3 temporadas do Gabriel abaixo da expectativa, e nesse momento o Cruzeiro se colocou, com o anúncio do Tite, se colocou numa situação onde o jogador mais caro do seu elenco, que tem o principal salário do seu elenco, não se dá com o treinador que o Cruzeiro escolheu para comandar o time nessa temporada. Então você tem que achar alguma composição. Eu imaginava que esse possível empréstimo do Gabriel para o Santos viria só perto do fim da janela, porque o Cruzeiro ia tentar fazer algum dinheiro possível no Gabriel ou emprestá-lo com o salário totalmente pago, mas não é o caso. Parece que esse empréstimo vem ganhando forma e o Gabriel vai poder, enfim, jogar com o Neymar no Santos. Vamos lembrar, quando o Neymar sai do Santos, transferido para o Barcelona, o Gabriel é o jogador que entra no lugar do Neymar naquela despedida no jogo Santos e Flamengo em Brasília. Então é possível que essa dupla enfim aconteça, Gabriel e Neymar. Neymar que renovou, né? Você falou do salário e do contexto, né? Foi o Pedrinho que fala, né, sobre o treinador na coletiva, né, o Pedro Lourenço. Ele que fala na coletiva sobre o treinador. Mas tem um outro ponto também. A gente está falando de um dos salários mais altos do Brasil e de um atleta que, a esse custo, é reserva. E que há 3 anos não performa o que se espera. Exatamente. Exatamente. Aí minha pergunta era, o Cruzeiro pagando a maior parte do salário, é vantajoso ter esse atleta, uma das maiores folhas do Brasil, atuando no Santos?
Você desafoga, mas a gente ainda está falando de alguns milhões. Mas A maior parte do salário ainda são alguns milhões. Esse problema, quem criou foi o próprio Cruzeiro. Então o Cruzeiro tem que resolver dois problemas. Ele criou o problema para que ele resolva esse problema. E a resolução do problema nesse momento passa pelo empréstimo do Gabriel a um time que não consegue arcar com a totalidade do seu salário. Foi por isso que eu falei que eu achava que essa novela ia se estender até o fim da janela. Porque a partir do momento que você empresta o jogador logo no início da janela de transferência, nessa composição, pagando parte do salário, você acaba perdendo dinheiro. Eu imaginei que o Cruzeiro fosse tentar fazer algum dinheiro com o Gabriel, nem que fosse com empréstimo pago ou pagando a totalidade do seu salário, mas pelo visto, pelas notícias, últimas notícias, é realmente o caminho do Gabriel, é o Santos voltando para casa onde ele foi revelado, com o Cruzeiro tendo que arcar parte do seu salário, porque foi o próprio Cruzeiro que entrou nessa jogada. Pois é, meu ponto é só esse, você falar para não perder dinheiro. Eu acho que quando você tem um atleta desse quilate, esse custo no seu banco, você já está perdendo dinheiro. Porque a negociação não foi, o negócio não foi bem feito. Mas enquanto ele está no próprio banco, ele ainda pode ajudar o próprio time. Mas entra pouco, né? Tem pouca oportunidade para isso. E eu acho que tem, exatamente, eu acho que tem muito potencial. Acho que tem muito potencial. Ele até recentemente falou sobre isso no Podpah, não foi, o André? Ele falou sobre Exatamente. isso, né? Às vezes você pega um treinador que o teu jogo não encaixa com dele e tal, mas ele já vem não encaixando com alguns treinadores, né? Há algumas temporadas. Inclusive com o próprio Felipe Luiz, né? Quando no Flamengo. Com o Felipe Luiz, ele tem até um último respiro do Gabriel que a gente imaginava, mas assim, o jogo dele com o Leonardo Jardim realmente não encaixou, e com o Tite tende a não encaixar também. Mas não necessariamente o jogo do Caio Jorge também encaixaria com o jogo do Tite, que é vamos lembrar que o Leonardo Jardim foi o último técnico do Cruzeiro, baixava as linhas de marcação, recuperava a posse de bola ali no setor de meio de campo e acionava rápido a transição para que o Caio Jorge tivesse campo para correr. O Gabriel poderia fazer essa função, mas ele preferiu o Caio Jorge. Com o Tite é um sistema de jogo totalmente diferente, é um time que baixa muito as suas linhas, que constrói desde o sistema defensivo de forma muito lenta, e quando chega no campo de ataque com o adversário já apostado, ele precisa do jogo pelos lados do campo e de um atacante de área para conseguir fazer essa parede para que crie esse espaço pelos lados do campo. Com o Tite, realmente o Gabriel não encaixa, e eu tenho dúvidas que o Caio Jorge encaixe.